Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus e precisamos constantemente agradecermos a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecermos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecer aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente estão aqui conosco de forma perseverante para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados para estes estudos, estas reflexões, para o nosso esclarecimento e que possamos nos tornarmos pessoas mais esclarecidas e ao nos tornarmos pessoas mais esclarecidas, possamos também adotar escolhas melhores para a nossa vida. Então hoje aqui nos encontramos com imensa satisfação por mais este momento de encontro, mesmo de forma virtual, à distância, mas nos encontramos aqui neste mesmo ambiente virtual para estudarmos o Evangelho de Jesus. Hoje temos como base para as nossas reflexões o capítulo de número 38. E este capítulo de número 38 do livro Busca e Acharás, que é de autoria dos espíritos André Luiz e Emmanuel, este capítulo é de autoria de Emmanuel e tem como título Escola. Será de que escola Emmanuel nos fala neste capítulo? Antes de entrarmos nestas reflexões, nestas palavras, são lições curtas, mas com profundos ensinamentos de Emmanuel, através de Chico Xavier. Então, antes de iniciarmos, faremos uma leitura do capítulo 11 do livro Minutos de Sabedoria, de autoria de Carlos Torres Pastorino, enquanto outros irmãos vão chegando e se conectando aqui conosco, irmãos e irmãs de jornada. Então faremos esta leitura para início das nossas reflexões. Então, neste capítulo de número 11, Pastorino nos diz o seguinte: aprenda a repousar sua mente. Então aqui Pastorino nos chama a atenção de uma forma sábia sobre aquela necessidade que temos de constantemente, de forma vigilante, descansarmos a nossa mente. Não podemos exigir de nós além da nossa capacidade. É preciso e precisamos vigiar, sim, porque é preciso que tenhamos momentos de descanso para a nossa mente. E ele diz na sequência que a mente cansada não pode pensar direito. Sem sombra de dúvida que uma mente cansada não raciocina direito, não pensa direito. E aí ele diz: repouse a mente, fazendo o exercício da higiene mental para conquistar cada vez maior energia e vigor. Então aqui Pastorino nos chama a atenção que uma mente descansada vai ter condições de pensar direito e também é possível, através dessa higiene mental, é possível cada vez mais tenhamos mais energia e vigor na nossa mente. E ele diz ainda na sequência que o cérebro cansado
turva o pensamento. Então, o nosso pensamento, se ele está surgindo, se ele está tendo ali como nascedouro um cérebro cansado, sem sombra de dúvida, conforme ele nos fala aqui, ele vai estar de uma certa forma turvo. Ele não vai estar assim com a sua clareza, com o seu vigor. E ele diz ainda que e o pensamento é a maior força. O pensamento é a maior força criadora que existe sobre a Terra. Então é por isto que, conforme ele nos fala aqui, é preciso que tenhamos constantemente aquela vigilância em descansarmos a nossa mente na medida do necessário, para que nós possamos usar com todo o vigor esta energia do nosso pensamento, que é esta fonte, conforme ele nos fala aqui, é a maior força criadora que se conhece na face da Terra. Então é preciso, sem sombra de dúvida, que cuidemos do nosso cérebro, cuidemos realmente da nossa mente. E aí nos diz ainda, repouse o cérebro para pensar com acerto e alegria. Então é preciso repousar o nosso cérebro para que possamos pensar com acerto e com alegria. Então aqui são palavras de esclarecimentos de Carlos Torres Pastorino para iniciarmos as nossas reflexões sobre esta escola sobre a qual Emmanuel nos fala. Então aqui fechamos este parêntese com Pastorino e iniciamos as reflexões do capítulo 38 do livro Busca e Acharás, de autoria de Emmanuel, esta mensagem, onde ele nos fala sobre uma determinada escola que nós temos à nossa disposição. Então ele nos diz o seguinte, no primeiro parágrafo, já identificando esta escola, que a terra que te acolhe é uma escola de Deus. Então aqui Emmanuel, de uma forma tão clara, assim como toda a doutrina espírita nos mostra também desta forma, que a terra é esta imensa escola de Deus que nós temos à nossa disposição para a nossa verdadeira educação. Então é preciso que aproveitemos da melhor maneira possível este período em que nós nos encontramos aqui matriculados nesta sala de aula. E para isto é preciso conhecermos melhor a nossa sala de aula. Como aproveitar da melhor maneira possível esta sala de aula que nós temos à nossa disposição, se nós não a conhecemos? Qual a finalidade verdadeira? Por que nós nos encontramos aqui na Terra? Então a doutrina espírita nos traz informações sobre a Terra, a destinação da Terra, como nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3º, mais em especial lá no item 4, quando Kardec, para efeito didático, trouxe para nós uma classificação dos mundos, onde nós encontramos aqui a classificação da Terra, porque Kardec fez uma classificação didática dos mundos em 5 tipos de mundos, começando pelos mundos primitivos, onde tivemos as nossas primeiras existências numa roupagem humana. Um segundo tipo de mundo, que são de provas e expiações, que é onde nós nos encontramos nos dias de hoje, onde o mal ainda domina ou predomina. E um terceiro tipo de mundo, que são mundos regeneradores ou mundos de regeneração, onde a alma repousa das lutas e das fadigas da vida, aquelas almas que ainda têm o que expiar, têm que seguir adiante. E nós temos um quarto tipo de mundo, que são mundos felizes,
que todos nós estamos caminhando para este tipo de mundo, mas é preciso que nos transformemos em pessoas melhores, é preciso que nós nos regeneremos ou estejamos em vias de regeneração para habitarmos um mundo de regeneração e caminharmos para um mundo de felicidade. E por último, Kardec traz mundos celestes onde o bem, sem sombra de dúvida, neste mundo celeste, o bem reina inteiramente. Todos nós um dia chegaremos à condição de habitarmos estes mundos celestes, mas é preciso sim que realizemos em nós todo o processo de transformação, de depuração, de iluminação espiritual que necessário se faz. Então é preciso, como dissemos anteriormente, para aproveitarmos da melhor maneira possível esta escola onde nós nos encontramos matriculados, é preciso que nós a conheçamos. Então estudemos em o Evangelho segundo o Espiritismo todo o capítulo 4. É preciso que estudemos toda a doutrina espírita, todo o Evangelho de Jesus e o pratiquemos, não só estudar, mas praticar. E aí, para conhecermos também de uma forma melhor este mundo, que é esta escola onde nós nos encontramos, é preciso que estudemos em O Livro dos Espíritos várias questões que tratam e retratam sobre a criação do universo, sobre a criação dos mundos, sobre a criação da Terra. Começando pela questão de número 37, onde fala da criação do universo, e mais adiante nós temos, iniciando ali na questão 42, que fala sobre a formação desta escola onde nós nos encontramos, ou seja, a formação da Terra. Aí são várias questões, a partir da questão número 42, que Kardec dedicou junto aos espíritos amigos para estudar sobre a formação da Terra, inclusive sobre a habitação da Terra. Quando foi que vieram os primeiros seres humanos habitar a Terra? Quem foi realmente os primeiros habitantes da Terra? Conforme nós encontramos naquela figura alegórica de Adão e Eva, lá no Antigo Testamento, no Antigo Testamento mosaico, que Adão e Eva teriam sido os primeiros habitantes da Terra, mas será que Adão e Eva, a figura mesmo de um homem e de uma mulher, Adão e Eva, foram os primeiros habitantes da Terra? A doutrina espírita nos mostra, e aqui nessas questões de O Livro dos Espíritos, encontraremos, e ali estão essas informações, que Adão e Eva é uma figura alegórica, mas não foram os primeiros habitantes da Terra. Então é preciso, sem sombra de dúvida, estudarmos. Então aqui são várias questões sobre a formação da Terra e a habitação da Terra. Quando isso aconteceu? Kardec questionou os espíritos amigos em uma dessas questões se é possível saber quando a Terra começou a ser habitada. Eles nos falam que não, por mais que voltarmos no tempo, não chegaremos de uma forma assim tão segura quando e quem foram os primeiros habitantes da Terra, em especial seres humanos. E aí é preciso também que estudemos o livro O Consolador. São várias questões do livro O Consolador, que é de autoria do Espírito Emmanuel, que foram dedicadas ao estudo da Terra, das necessidades da Terra, das necessidades dos habitantes da Terra, por que acontecem certas situações, certas coisas, começando por uma situação que, via de regra, nós ainda, devido à nossa ignorância, até classificamos como sendo castigo de Deus. Então, na questão de número 39 do livro O Consolador, Emmanuel foi questionado sobre monstruosidade. E ele foi questionado da seguinte maneira: quais as causas do nascimento de monstruosidades entre homens e entre os animais? Ou seja, qual a causa? Porque em muitas situações, até os dias de hoje, seres humanos e também entre os animais irracionais, ainda acontecem nascimentos
de criaturas naquela condição de monstruosidade. Então, a resposta é um pouco extensa. Leremos aqui, mais especificamente, o que Emmanuel falou sobre a Terra. Então, no último parágrafo da resposta deste questionamento número 39 do livro O Consolador, Emmanuel falou o seguinte sobre a Terra, a destinação da Terra e os seres que aqui habitam. Então, ele disse o seguinte, que a Terra é uma vasta oficina. Assim também é a classificação que Bezerra de Menezes faz para a Terra, que a Terra é uma imensa oficina, segundo as palavras de Bezerra de Menezes, e que todos nós que somos encaminhados para essa imensa oficina constantemente via reencarnação, estamos sendo mandados para cá para sermos consertados, porque ainda nos encontramos naquela condição de defeituosos. E nós só mandamos para a oficina algum objeto quando ele está com defeito. Não se manda para uma oficina, a não ser que venha na condição de um mecânico, não se manda para a oficina algo ou algum objeto que não esteja com problema. Então nós somos enviados aqui para a Terra ou para outros mundos que estejam também na condição de oficinas para sermos consertados. E o mecânico que irá realizar o nosso conserto somos nós mesmos, não são os outros. Nós temos aí figuras de mecânicos, simbolicamente falando, mas eles estão aí na figura de exemplos para serem seguidos, tipo Jesus de Nazaré, Bezerra de Menezes e tantos outros que passaram por aqui ou que aqui estão, que nos servem de exemplo. Mas sou eu o meu mecânico. Eu que tenho que realizar o processo de conserto em mim mesmo. Então, sou eu quem tenho que ajustar os meus parafusos. Então, sem sombra de dúvida que eu preciso realizar este processo de conserto. Então, Emmanuel nos fala da seguinte maneira, que a Terra é uma vasta oficina. Dentro dela operam os prepostos do Senhor, que podemos considerar como os orientadores técnicos da obra de aperfeiçoamento e redenção. Em determinadas ações, ou melhor, em determinadas sessões de esforço, os homens são maus alunos ou trabalhadores rebelados. Então aqui ele começa a explicar por que ainda nasce aqui na Terra seres humanos naquela condição de monstruosidade devido à condição de maus alunos e espíritos rebeldes. E aí ele diz que nesses núcleos os prepostos de Jesus podem edificar o mesmo trabalho de sempre, todavia encontra a perturbação e a resistência dos próprios beneficiados. Então nós, que somos os beneficiados desses prepostos de Jesus e mesmo de Jesus, nós ainda nos encontramos nesta condição de perturbação e causando perturbação a esses trabalhadores, apresentando resistência, nós na condição de próprios beneficiados. Aí ele fala na sequência, razão pela qual a fonte de energias pura não pode ser responsabilizada pelos fenômenos que a deturpam. A fonte de energia, ela é pura. Nós quem a deturpamos. É por isso que acontecem as monstruosidades devido à deturpação dessas energias, o desequilíbrio dessas energias. A culpa não é da fonte. A fonte, ela continua pura, porque a fonte provém de Deus, e Deus é a eterna pureza. Então, sem dúvida nenhuma, que a fonte continua pura. E aí ele fala que com essa deturpação são operados pela indiferença, pela intenção criminosa ou pela perversidade das próprias criaturas humanas, objeto constante do carinho desvelado do Senhor em todos os caminhos dos seus destinos. E na questão seguinte, que é a questão número 40, Emmanuel foi questionado sobre a fecundidade e a esterilidade. Ou seja, a fecundidade e a esterilidade aqui na Terra são provas, são castigos,
E aí ele fala que não, que na verdade o ser que esteja numa condição de estéril, ele é estéril, ele está estéril apenas materialmente falando, que o espírito não é estéril, que o espírito pode e deve continuar produzindo constantemente. Aí ele fala que somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito. E para aprofundarmos ainda mais estes esclarecimentos, já que eles são longos em relação a estes esclarecimentos sobre a Terra, é preciso que estudemos, e aí todos nós depois podemos ir e buscarmos no livro O Consolador a questão de número 65, onde fala sobre os nossos deveres aqui na Terra, em especial na condição de cidadãos, na condição de, principalmente quando estamos numa condição de entes públicos ou servidores públicos, na questão de número 71, 72, 73 e seguintes, também Emmanuel nos fala sobre a Terra. E aí fechamos este parêntese para não delongarmos demais e voltamos às palavras de Emmanuel sobre esta escola. E aí faremos de uma forma rápida, já que o nosso tempo está um pouco avançado, retomando aqui as palavras de Emmanuel neste capítulo 38, quando ele nos disse que a Terra é uma escola de Deus, e aí ele diz na sequência que o grupo, já que nos encontramos nesta escola de Deus que é a Terra, nós fomos separados por grupos, micro-sociedades ou micro-humanidades que nós conhecemos com o nome de família. E aí ele diz que o grupo em que nasceste é o núcleo de lições. E aí, se você quiser conhecer mais sobre o grupo em que você nasceu, que é a sua família, que é a minha família, estudemos as questões 110, 111, 112 do livro Consolador também, que acabamos de relatar. Então ele fala que o grupo em que nascemos é o nosso núcleo de lição. O parente difícil, ou seja, neste núcleo de lição, nós temos os nossos parentes. E este parente difícil é a matéria de ensino. O parente difícil é a matéria de ensino. Desgostos são problemas e as provações são aulas. Então, sem sombra de dúvida que as provações pelas quais nós passamos e venhamos passar são aulas que precisamos aprender, sem sombra de dúvida. E aí ele diz que as mudanças e as crises são épocas de exames. As mudanças e crises na nossa vida são épocas de provas, são épocas de exames na nossa vida. E por último ele nos diz que a ama, trabalha e serve. Prestemos atenção que esses espíritos amigos sempre nos chamam a atenção para esta necessidade de aprendermos em todos os setores da nossa vida, aprendermos a amar, aprendermos a trabalhar, aprendermos a servir. Ama, trabalha, serve. E aprenderás com Deus. Deus, sem sombra de dúvida, o nosso Pai de infinita bondade e amor, nos concede esta escola. Nos concedeu um grupo onde nós nos encontramos matriculados, tipo aquela sala de aula, quando nós passamos pela escola, ou quando estamos na escola, tem lá a escola com várias salas de aulas, nós estamos num grupo, que é a nossa família. Aquele parente difícil é exatamente aquela matéria de ensino que precisamos aprender com mais afinco. Os desgostos pelos quais nós passamos e as provações são aulas. As mudanças e crises são momentos e épocas de exame. E Deus, sem sombra de dúvida, nos ampara constantemente e precisamos aprender constantemente com Deus. Paz aos nossos corações. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam neste momento aqui nesta sala virtual. Todos os companheiros e companheiras de jornada, recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Paz aos nossos corações e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir.